A Bíblia fala que há dois tipos de casa: a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Ambas passam por ventos fortes, ventos impetuosos, e o vento bate com força contra esta casa. A Bíblia, ela retrata que a casa construída sobre a rocha, ela suporta os ventos fortes e permanece em pé. Mas a casa construída sobre a areia, ela não suporta os ventos fortes. Ela cai, mas além de cair, grande é a sua ruína, ou seja, grande é a sua destruição. Meu irmão, minha irmã, eu estou aqui para fazer um alerta para você, para que você tenha um despertar na sua vida. Quando a Bíblia fala sobre casa, ela está falando sobre família. E a pergunta que eu trago para você nesse dia de hoje é esta: a sua família, ela está construída na palavra de Deus ou está construída no mundo? Porque é exatamente isso que este texto bíblico diz. A casa construída sobre a rocha, ou seja, a família que observa a palavra de Deus, que é construída e edificada na palavra de Deus, é a família que está sobre a rocha. Ela vai sofrer com os ventos fortes, como todos sofrem. Porém, ela suporta, ela permanece em pé. Mas a casa construída sobre a areia é a família que está fundamentada apenas nos ensinamentos do mundo, que apenas se preocupa em satisfazer as vontades do mundo. Esta casa, esta família que está fundamentada no mundo, ela também passa por ventos fortes, porém ela não suporta. E quando ela cai, além de cair, que já gera uma tristeza muito grande, quando uma casa cai, quando uma família está em queda, além da queda, grande é a sua ruína, ou seja, grande é a sua destruição. Você já reparou quantos lares não estão destruídos hoje? Lares que antes até tinham um período de paz, de alegria, de serenidade, mas hoje estão vivendo uma escassez de sentimento, escassez de atenção, escassez de respeito, escassez até mesmo de alimentos. Casas que antes pareciam casas de paz, hoje são casas de brigas, de discórdia, aonde ninguém fala a mesma língua, aonde a única coisa que se escuta dentro dessa casa são xingos, palavrões, ofensas e críticas. Agora me diga uma coisa: quem conseguiria viver, habitar numa casa assim? Quantas pessoas hoje não saem do trabalho e já não tem mais prazer de voltar para sua própria casa? Porque sabe que quando elas vão entrar em casa, elas vão encontrar o quê? Desordem, gritos, brigas, xingos, palavrões, ofensas, críticas, desconfiança. Então não é saudável, não é natural, não é normal que uma casa permaneça assim, sendo uma casa de discórdia. E quando a família ela se encontra nessa situação ao qual eu descrevi para você agora, é porque essa família, essa casa, ela está fundamentada nos ensinamentos do mundo. Ela não observou a palavra de Deus, até teve algum contato, mas não se interessou em seguir a palavra de Deus. Pelo contrário, preferiu satisfazer as suas vontades com os ensinamentos mundanos. Cuidado que o mundo é enganoso. O inimigo, ele oferece todos os dias um banquete para você e para a sua família, mas ele não te obriga a pecar. Ele não te obriga a consumir, ele apenas apresenta. O consumir é uma escolha sua.
daí vem o pecado consumado. Deixa eu te dizer uma coisa de todo o coração. Você quer se libertar de todo o mal que existe dentro da sua casa, dentro do seu lar? Você quer acabar com as brigas? Você quer acabar com os xingos, com a desconfiança, com a desarmonia? Você quer pôr um ponto final nisso? Eu sei a solução. E a solução se chama Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela traz luz para a nossa vida. E a Bíblia, ela retrata que as trevas não suportam a luz. E quando a palavra entra, quando a luz entra, as trevas são dissipadas. O grande problema está em receber a palavra verdadeira. Porque vivemos no tempo do falso ensino, vivemos no tempo de falsas profecias, vivemos no tempo dos falsos profetas. Nunca se ouve tantos falsos profetas como nos dias de hoje. E por causa do falso ensino, muitas pessoas, elas estão sendo enganadas. Elas até ensaiam uma busca pela presença de Deus. Mudam alguma coisa aqui, outra coisa ali, porém não passam por um processo verdadeiro de conversão. E se não passar por um processo de conversão, a casa permanece na areia. E quando bater o vento um pouco mais forte, essa casa não vai suportar. Então, para eliminar toda discórdia, toda briga, toda desavença que existe dentro da sua casa, você precisa eliminar o pecado. O mal só sobrevive através do pecado. O mal se alimenta do pecado. Se o mal está operando sobre a sua casa e sobre a sua família, é porque o pecado ali está alimentando este mal. É preciso eliminar o pecado para eliminar o mal. Se o pecado que existe dentro da sua casa é a mentira, é preciso parar de mentir. Se o pecado que existe dentro da sua casa é a traição, o adultério, é preciso parar de adulterar. Se o pecado que existe dentro da sua casa é a luxúria, a ganância, a soberba, é preciso parar com todas essas coisas. E não somente parar, mas se arrepender verdadeiramente. E como sabemos que uma pessoa verdadeiramente se arrependeu? Ela nunca mais volta a cometer os mesmos erros. Porque ela passa a repudiar todo e qualquer tipo de pecado na sua vida. Então eu estou trazendo essa palavra para você aqui hoje, que essa palavra sirva como um despertar. Porque o inimigo está ocupando todo o tempo dele em destruir lares e famílias. E ele não precisa destruir, alcançar a família toda. Se ele conseguir alcançar uma única pessoa dentro de uma casa, o estrago já pode ser muito grande. Então, para que possamos blindar a nossa família, para que possamos proteger a nossa família contra as investidas de Satanás, precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser presente na sua casa. Os seus filhos precisam ver e ouvir você orar. A sua família precisa voltar a se reunir numa mesa. O silêncio não pode mais operar dentro dessa casa. Você entende isso? Que através do seu exemplo, a sua família pode ser impactada? Então você precisa trazer essa palavra para dentro da sua casa. Você precisa, e não é somente pegar uma Bíblia, deixar ela aberta no Salmo 91, na estante da sua sala, achando que aquilo vai proteger o seu lar, porque não se trata disso. A palavra, ela precisa ser vivida, ela precisa ser praticada. A palavra, ela precisa ser presente na sua casa. Como? Através das atitudes, do seu comportamento e do seu caráter. A santidade é evidenciada no caráter. E eu estou trazendo esse alerta para vocês aqui nos dias de hoje, porque a partir do momento que você permite que a prostituição entre dentro da sua casa, através de um vídeo de celular, ela não vai atingir apenas você, mas espiritualmente ela vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a sua casa.
Um homem que tem o costume de ver pornografia na internet e traz essa pornografia para dentro da sua casa, essa pornografia ela não vai fazer mal apenas para este homem, mas vai abrir legalidade no mundo espiritual para que o inimigo venha atingir o casamento dele dentro da pornografia. Por que isso? Porque os pensamentos dele vai estar linkado aos vídeos pornográficos. E não é somente isso. Daí nasce o adultério, daí nasce a concupiscência da carne, daí nasce a traição, nasce a maldição sobre os filhos. Tudo através de uma simples pornografia. E olha só o tempo que estamos vivendo hoje. O tempo da imoralidade sexual. Olha que tempo perigoso esse. Quantos homens hoje não estão se entregando à imoralidade sexual? Quantas mulheres hoje estão se entregando à vulgaridade? E a partir do momento que você traz isso para dentro do seu lar, você expõe a sua família às consequências da pornografia, às consequências da promiscuidade, às consequências da vulgaridade. E essas consequências são terríveis. Amém, meus irmãos? Irmãos, há dois tipos de casa: a construída sobre a rocha e a construída sobre a areia. A casa construída sobre a rocha é a família que está na palavra de Deus. A casa construída sobre a areia é a família que está à mercê dos ensinamentos do mundo. Ambas vão passar por ventos fortes e tempestades. Porém, a que está na palavra de Deus, a família, permanece em pé. Mas aquela que abriu mão da palavra de Deus e preferiu se satisfazer nas vontades do mundo, essa cai. E não somente cai, é grande a sua ruína, a sua destruição. Que Deus te abençoe, porque vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar decidir aonde você vai edificar a sua família. Para onde sua família está caminhando? Para o céu ou para o inferno? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.